Professor, bom dia. Eu me chamo João Felipe. E meu doutor é Gabriel de Souza. É, Infelizmente, Gabriel Souza ele não vai conseguir comparecer a essa gravação, mas ele fez boa parte do projeto. A base toda foi ele que fez. Eu ajudei ele com PHP, com JavaScript e na integração, né, do banco de dados. E por motivo de saúde ele não conseguiu comparecer. A nossa aplicação basicamente é um sistema básico de cadastro e login no site que já foi pré-feito por Gabriel. E eu vou começar falando sobre o banco de dados. Que o banco de dados, para ele rodar em outra máquina, tem que ser criado. Então, isso vai ter que dar start no Champ e no Champ não, no Apache e no MySQL. No MySQL, a gente vai aqui no PHP admin, entra nessa parte aqui do SQL e copia esse comando que está no README do GitHub, executa. No que executar, ele vai criar esse sistema login. E no sistema login a gente entra nele, né? E vai aqui em importar. Aí no importar, você escolhe o arquivo que está dentro dessa pasta aqui, do banco de dados. Está dentro dessa pasta aqui. Ele vai ter o arquivo base com as tabelas e colunas. As tabelas, não, uma tabela, né, no caso, que é do usuário. E todos os respectivos tem e-mail, senha, nome, tudo assim. E vou até mostrar o código. O código principal, assim, que é o que faz a conexão, é esse aqui. Ele inicia com um host, onde vai ficar o banco de dados no localhost, o usuário padrão que é o root, a senha que não vai precisar e o nome do banco que vai ser buscado. Ele cria a conexão, né, com o MySQL, né, com o host, o user, a senha e o banco de dados. E se por acaso essa conexão via falhar, ele retorna um mensagem com ele. E a parte primária vai ser a parte do cadastro, que, como eu estava mostrando no HTML, é um HTML básico de cadastro. Cadastro customized, com seus inputs e suas labels, e linkado com o JavaScript, né? E aqui ele inicia uma sessão para guardar os dados. Ele começa esse bloco de código aqui, verificando se o método de requisição ele for post ou get. Se for get, ele vai ficar infinitamente lhe redirecionando para a página de cadastro até haver a alteração desse código. E aqui ele captura via post, né? O nome, sobrenome, o e-mail e a senha, para jogar no banco de dados. E esse string, ele retira alguns espaço vazio que tiver no nome. E aqui ele vai fazer a verificação. Se tiver algum campo sem nada, ele vai pedir para preencher, mas o HTML por si só já faz isso, porque ele pede para preencher se tiver algo vazio, só para ter uma verificação concisa mesmo. Aqui no password ele vai criar um hash para a senha não ficar crua, só como se fosse texto. Eu vou até mostrar para o senhor depois quando eu fizer o cadastro. Aí aqui ele vai selecionar, ele vai checar para ver se o e-mail já existe no banco de dados ou não. Se existir, ele vai enviar uma mensagenzinha na tela dizendo que já foi cadastrado. E aqui, então, no comentário, ele vai inserir um novo usuário com nome e sobrenome e vai redirecionar para a página de login. Na página de login, o HTML é bem básico, todo o header padrão do site todo vai ser assim. O e-mail e a senha eu preferi não deixar entrar com nome e sobrenome, porque seria mais prático com o username, mas como não tem username, a gente só deixou o e-mail e senha para ficar básico. E na parte de login, ele vai iniciar uma sessão, vai pegar o e-mail e a senha via post e vai selecionar no banco de dados o e-mail sem verificar se é válido ou não. Se por um acaso a, o usuário inserir uma senha correta, ele vai aparecer com um aviso na parte inferior do site, se não me engano. E a mesma forma com o e-mail. Se o e-mail for inválido, ele vai exibir uma mensagenzinha e quando o login é efetuado com sucesso, ele exibe a mensagem no topo da tela.
Explicando agora a parte do JavaScript, essa parte aqui, esse bloco de código, a gente decidiu deixar tudo num JavaScript só para ser global, né? Não ficar criando vários arquivos em JavaScript. Primeiro bloco de código é a parte de mostrar e ocultar senhas que tem nos campos de senha de cadastro de login, como forma de não deixar, sabe, a senha só pontilhada, para a pessoa confirmar a senha realmente. E nessa função, ele transforma, toda vez que a gente clica na imagem, que é a imagem, a gente clica nela e transforma o input de senha em texto, que permite que a gente visualize. E nessa parte aqui de baixo é a parte de mostrar se o login foi bem sucedido ou não, na parte de login. Eu vou até mostrar para vocês entenderem. E é basicamente a parte por trás é isso. Vou mostrar o código agora. E o código é esse aqui, código não, o site é esse aqui, cadastro. E aqui você insere seu nome, vou botar a João, e o nome Felipe, um e-mail, João 1234, arroba gmail.com. E a senha, vou botar João 1234. Esse botão de lembrar de mim, ele infelizmente ele é só para efeito visual, porque em efeito prático ele não vai ter. E aqui a gente clica em cadastrar, cadastrou. Ele pede até para salvar. Eu vou salvar porque eu não vou lembrar da. Mas enfim. Aqui no banco, eu puxo para a estrutura, né? Aí eu venho aqui na tabela usuário, ele vai estar aqui. O ID 1, que é o primeiro, né? Aí vai estar aqui o e-mail, a senha com hash, a data de criação, o nome e o sobrenome. Aí quando eu fazer um teste, eu só colocar esses pontos, aí ele vai aparecer aqui, ó. Usuário não encontrado, porque está errado. Vou apagar aqui, eu vou digitar um 6. Aí ele vai mudar aqui para baixo para senha incorreto. Se eu apagar aqui e dar um login, aqui em cima, login realizado com sucesso. Mostrando um pouco aqui do site, ele é um site da Customize, que ele vai indicar ofertas de mouses, mousepads que são personalizados. Ele é a prova de sol, tem toda uma pintura especializada e pela demanda ele tem um preço muito salgado. O CSS que a gente mandou foi esse aqui, de passar o mouse em cima e dar esse zoom. Aí no que você clica, ele já vai para o site oficial que vai entregar a real oferta, né? E no nosso, a gente tem a aba de mouse, teclados, todos com CSS de zoom, os mousepads, né, que são personalizados, muitos com esse tema de anime, e alguns acessórios, tipo o cabo de mouse, o solo do mouse, e eu não sei o que é isso aqui não, mas Gabriel tu sabe, acho que é alguma coisa relacionada aos teclados. E basicamente nosso site é esse. Espero que você tenha gostado do nosso projeto. E é isso.